damos as boas-vindas às senhoras e aos senhores aqui presentes e ao público que nos assiste virtualmente através da plataforma Zoom. Meu nome é Gisele Aguiar, coordenadora de defesa dos direitos da criança e do adolescente do estado da Bahia, DEDICA. Bom dia, gente. Eu me chamo Eva Rodrigues, coordenadora da Especializada de Proteção aos Direitos Humanos e Itinerante, e nós agradecemos a participação de cada uma de vocês aqui. Gostaria de agradecer a participação das autoridades aqui presentes, de doutora Soraya Rodrigues, subdefensora pública geral, do desembargador Salomão Rezedar, da secretária municipal de políticas para as mulheres e enfrentamento à infância e juventude, Fernanda Lordelo, da secretária de assistência social de Cícero Dantas, Josefa Matos de Almeida, de Manuel Calazans, assessor do gabinete da secretária de Educação do Estado da Bahia, Genivalda Lopes, conselheira tutelar de Salvador, Lívia Borges, coordenadora da Assistência Baiana da Associação Cerdal, e Jonas Góes, diretor do Departamento Jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Social de Lauro de Freitas. A Defensoria Pública do Estado da Bahia, por meio da Coordenação da Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, DEDICA, e da Coordenação da Especializada de Proteção aos Direitos Humanos e Itinerantes, estamos felizes em receber vocês para o seminário e lançamento da cartilha Eu Me Protejo. Eu Me Protejo é um projeto que objetiva orientar que desde pequenos todos devem respeitar os corpos dos outros e não recorrer a nenhuma forma de violência. Crianças com e sem deficiência, seus corpos são seus e devem ser respeitados. De autoria da escritora especialista em psicanálise clínica, Neuza Maria, e da mestra em estudos sobre deficiência, Patrícia Almeida, todas as duas aqui presentes, temos a honra de tê-las aqui como palestrantes. Essa união, Defensoria Pública da Bahia e o projeto Eu Me Protejo, nasce mais força e esperança, multiplicando o acesso à informação para prevenir a violência contra crianças. Passo agora, para abrilhantar, antes de fazer a formação da mesa, mas para brilhantar esse lançamento, gostaria de passar para breves considerações às autoridades aqui presentes. Doutora Soraya Ramos. Bom dia a todas e todos aqui presentes, né, e que estão nos acompanhando também. Queria saudar todos aqui, na pessoa da nossa coordenadora da infância, a doutora Gisele Aguiar, e a nossa coordenadora da especialidade de direitos humanos, a doutora Eva Rodrigues, né, e demais colegas que estão participando desse projeto. Mais uma vez, uma cartilha espetacular, né, que já nasceu com sucesso, que antes de chegar aqui estava dizendo a elas que uma amiga minha que está trabalhando numa comunidade, ela viu no jornal, agora de manhã ela já me pediu, e aí tem como conseguir essa cartilha para mim, então assim, já realmente é um sucesso, e evidentemente que é um trabalho muito bem cuidadoso por todos vocês que participaram, todas vocês que participaram, com muito cuidado, com muito carinho, e a Defensoria Pública é isso, né, uma instituição que se preocupa com nossos usuários, com esse tipo de olhar mais cuidadoso, principalmente, né, em relação às crianças. Então, eu queria realmente, mais uma vez, eu estou aqui só para saudar as pessoas responsáveis por isso, que estão aqui todos acompanhando, e dizer que realmente vai ser muito, muito bem-vinda essa cartilha para ajudar nesse trabalho importantíssimo que vocês estão fazendo. Então, muito obrigado e parabéns. Gostaria também de chamar para
2 minutos de saudação, uma pessoa que a gente também tem a honra de ter aqui, porque inspirou toda uma geração, o desembargador Salomão Rezedar. Meus cumprimentos a todos. Eu disse à doutora Gisele que o momento era de ouvir o ouro da casa e não a prata de ocasião que está passando por aqui. Mas ela desrespeitou essa orientação e eu tenho que cumprir a determinação do ouro da casa. Quero parabenizar a Defensoria Pública e assim o faço, me permitam todos os membros desta instituição, na pessoa dela, da doutora Gisele Aguiar, com quem tenho mantido contatos frequentes nessa lida nossa da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. A doutora Gisele tem se mostrado uma batalhadora incansável. Tem um exemplo de alguém aqui no shopping da nossa capital que se identificou como membro, se identificou indevidamente como membro da Defensoria Pública e aquilo chegou até meu conhecimento, mandei uma comunicação WhatsApp para a doutora Gisele, e imediatamente ela e sua equipe se deslocaram para esse shopping para a fim de combater essa indevida identificação por parte daqueles, vamos dizer assim, meliantes. Não é? Então, doutora Gisele, fica aqui de público o meu reconhecimento, que é, na verdade, algo merecido, entendo eu, pela sua forma de se comportar, de defesa intransigente dos direitos dos, como nós dizemos, eu costumo não dizer do futuro, eu costumo dizer homem do presente, mas é uma frase já cunhada e fixada no inconsciente popular, os homens do futuro. Então, fazendo essa pequena e modesta homenagem, eu não digo homenagem, eu digo reconhecimento à doutora Gisele, eu estou também me dirigindo a este órgão de defesa dos direitos da sociedade, que é a Defensoria Pública do nosso Estado. Parabenizo os mentores, os idealizadores desta medida, com essa cartilha, que nós vamos estar protegendo lá no início, vamos estar protegendo o broto, a fim de que possamos colher os frutos. Muito obrigado, muito sucesso. Obrigada, desembargador. Convido agora para as breves saudações a secretária municipal, a secretária Fernanda Lordelo. Bom dia a todas e a todos. Vou ser breve, falar depois de professor Salomão, que inclusive trabalhei com ele na universidade, é muita responsabilidade, né? Mas parabenizar a Defensoria por mais esse projeto. A cartilha da Bia já é uma referência de trabalho para o município de Salvador e agora a gente recebe mais uma cartilha tão importante. E pensamos que vamos adentrar aí no Maio Laranja, que é um mês onde vamos discutir tanto a questão das violações sexuais infanto-juvenil. Essa cartilha vem como um presente, porque não vai ter uma ação do município onde a gente não vai fazer referência a ela, e já estou aqui fazendo meu pedido, que se tiver quantitativa para distribuição, a gente vai estar nas ruas e nas comunidades fazendo isso. Então, parabenizar, são projetos como esse, cartilhas orientando as nossas crianças, que efetivamente as protegem, né? É importante que elas entendam, através da ludicidade, eu estava olhando a beleza das cores, a riqueza, o detalhe, a simplicidade da informação, a forma de se proteger. Então, a Defensoria não teria como estar aqui, né? Desmarquei, não fui para a agenda do prefeito para estar aqui, mas eu precisava, porque é um trabalho que é muito importante para as crianças da nossa cidade. Então, obrigada e sendo breve para a gente dar continuidade. Obrigada, secretária. E vou ser sincera, foi pensando no maio que a gente está lançando agora, viu? Porque eu lembro, ano passado, a secretária Fernanda acabou com o estoque de uma outra cartilha que a gente encheu. Ela fez um mês de Maio Laranja. Foi, até na ilha a gente foi, eu sei. Aqui o pessoal da infância trabalha, graças a Deus. Vou chamar o representante da Secretaria Estadual de Educação, o senhor Manuel Calazans. Obrigado. Bom dia a todos e todas.
Quero fazer uma saudação especial, doutora Gisele, estender isso a toda a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Eu aqui represento a secretária de Educação do Estado da Bahia, a professora Adélia Pinheiro, e faço, né, a minha homenagem, não agora apenas como representante da Secretaria de Educação, mas como professor de educação básica que sou da rede municipal de Salvador e da rede estadual, né, falar que quando chega um material dessa natureza na escola, na realidade a gente permite que os professores toquem questões que são sensíveis, né, para o ofício, para a docência pública principalmente. Né, faço a saudação também a doutor Salomão Rezedá, que é uma referência não apenas para o judiciário, mas uma referência para todo mundo que defende a infância no Brasil. Quem trabalha com infância, com educação infantil, sabe que nós defendemos o tripé, que é educar, cuidar e brincar. E essa cartilha necessariamente trata da educação, da formação do professor, do fortalecimento da prática docente, mas, acima de tudo, do cuidado. Uma criança mais atenta, uma criança que tem cuidado com o seu próprio corpo, uma criança que percebe qualquer tipo de abuso e de violação. Né? Então, nesse sentido, a gente parabeniza a iniciativa da Defensoria Pública do Estado da Bahia, doutora Gisele, das autoras que estão presentes aqui. É muito importante a gente fortalecer publicações no campo da educação infantil que repercutam na escola e na prática pedagógica do professor. Eu tenho só duas sinalizações para encerrar e para ser fiel ao tempo. Primeiro, que a rede estadual da Bahia tem passado por uma situação, doutor Salomão, que se repete em outras redes estaduais, escolas públicas, municipais e privadas também, que é uma sequência de ataques em relação à violência dos espaços escolares. Isso motivado por um uso muito irresponsável das redes sociais, das mídias, né, que promovem uma série de boatos que tem como principal objetivo criar o pânico, disseminar questões violentas que em nada se assemelha, agrega ao contexto das escolas. Então, toda vez esse período, né, que a gente tem passado por isso, nas minhas falas eu tenho sinalizado isso, que a gente precisa preservar a educação brasileira, principalmente a educação pública, e a gente sabe que a Defensoria Pública é um espaço, inclusive, de defesa da educação. E o segundo ponto é que nós, no Estado da Bahia, embora a prerrogativa, né, constitucional do Estado seja o ensino médio, a gente tem uma atuação também com a infância. Nós temos um projeto, né, um programa, na realidade, que existe desde 2016, que é o projeto Mais Infância, que é um projeto que agrega professores, coordenadores pedagógicos de escolas comunitárias de Salvador e do Estado da Bahia. E no próximo dia 20, nós teremos uma formação, né, para 600 professores de Escola Comunitária de Salvador, que é uma rede paralela, que não é nem municipal nem estadual, é uma rede de associação, de grupo de mulheres, que desenvolve atividades na área de educação infantil para crianças de 0 a 5 anos. Então, é uma oportunidade também da gente divulgar esse material, de ter a presença da Defensoria Pública no próximo dia 20 de maio. Então, já estendo esse convite, e aí a gente pode discutir se pode ter uma representação, porque eu acho que isso, chegando à escola, a cartilha Eu Me Protejo chegando à escola, a gente permite que o professor tenha base, subsídio para tratar de uma questão que, inclusive por questões religiosas, por questões da própria segurança desse professor, ele trata com muita fragilidade. Então, parabéns, e se encoraja os educadores, e em nome da Secretaria de Educação, né, do Governo do Estado da Bahia, da secretária professora Adélia Pinheiro, a gente faz essa saudação. E perdão por ter estendido, doutor Salomão, os 2 minutos. Muito obrigada. Na verdade, a gente agradece a presença mais uma vez de cada uma de vocês. A gente agora vai iniciar o seminário Eu Me Protejo, convidando para compor à frente a defensora Laísa Rocha de Araújo. Laísa Souza de Araújo Rocha, tem Laísa Rocha, tá? Defensora Pública titular da 4ª DP especializada da Defesa das Crianças e do Adolescente, a defensora Cláudia Regina Ferraz de Souza Bispo, defensora pública titular da 1ª DP de Direitos Humanos da capital, proteção à pessoa com deficiência, e agora as autoras da cartilha Neuza Maria, escritora e psicóloga especialista em saúde mental, e a Patrícia Almeida, jornalista e mestre em estudos sobre deficiência. Bem, bom dia a todos e todas.
É com muita alegria que estou aqui hoje para tratar de um tema tão relevante. Eu que sou defensora pública da especializada de defesa do direito da criança e do adolescente já há alguns bons anos, e essa temática é uma temática que atravessa a nossa especializada cotidianamente, infelizmente. Eu sou defensora pública que atendo, né, que trabalho fazendo atendimento de situações de violência contra a criança e o adolescente. Mas, para nós, Defensoria Pública, é muito importante a gente trabalhar com a prevenção. Nós temos como nossa atribuição a educação em direitos. Então, esse trabalho de prevenção, de chegar antes, é algo que nós temos nos debruçado também cotidianamente. Então, nessa perspectiva de proteção à criança contra a violência sexual, nós, alguns anos atrás, também elaboramos uma cartilha que é enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente não deixa acontecer na sua casa. Acho que foi essa cartilha, inclusive, que nós fornecemos para o município de Salvador, né, para a SPMJ trabalhar. E só que nessa perspectiva também a gente pensou o seguinte: é muito comum, né, todos do sistema de justiça falar sobre criança e adolescente. Quando a gente fala de violação de direito de criança e adolescente, a gente fala sobre eles, mas é importante, além de falar sobre eles com seus responsáveis legais, com seus pais, com suas mães, é importante falar para eles. E essa cartilha, Eu Me Protejo, ela se propõe a falar com as crianças. A Defensoria vem vindo nesse movimento, né, há algum tempo. Há 2 anos atrás nós lançamos nossa querida Bia, que também fala do enfrentamento ao racismo contra a criança e adolescente desde a infância, também falando para elas, trazendo essas crianças e adolescentes como protagonistas de suas vidas. Então, esse novo projeto, em parceria, né, com o projeto Eu Me Protejo, e aqui nós estamos nossos representantes, estou muito honrada de estar ao lado de vocês aqui hoje, a Neuza Maria e Patrícia, né, nós dialogamos anteriormente e foi possível firmar essa parceria. Também vou aproveitar para saudar, que eu já fui falando, esqueci de saudar as pessoas, saudar também minha colega Cláudia Ferraz, defensora pública que trabalha com pessoa com deficiência. Nós trabalhamos muito em parceria, minhas colegas coordenadoras de Direitos Humanos e Infância e Juventude, doutora Eva Rodrigues, doutora Gisele Aguiar, saudar todas as autoridades presentes, a secretária de Infância e Juventude, Fernando Lordelo, que é uma enorme parceira da Defensoria, sempre presente, o desembargador Salomão Rezedá, inclusive, em relação ao desembargador, eu trabalhei quando ele era juiz da Vara da Infância, então foi um dos meus primeiros locais de trabalho, foi na Vara da Infância e Juventude como defensora de lá. Enfim, todos e todas que estão aqui. Então, obviamente, como eu disse, é importante trabalhar com a prevenção. Eu nem usei o meu slide. É importante trabalhar com a prevenção e, como eu falei, essa cartilha sobre abuso sexual contra criança e adolescente, a gente tem no site da Defensoria Pública, então vocês podem baixar no site da Defensoria. A gente também colocou um QR Code nesse material, porque aí a gente trabalha de maneira ampla e completa, a gente fala para as crianças, mas a gente faz referência também para que os adultos, os pais responsáveis, cuidadores dessas crianças possam aprofundar nessa temática por meio dessa cartilha que a gente já produziu anteriormente. Mas eu, enquanto defensora pública que atuo nessa área e que, óbvio, quero que a violência não aconteça, tem situações que essa violência, infelizmente, ela acontece, né? E quando essa violência acontece, o que a gente pode fazer? Né? Quando essa violência ocorrer, de que forma eu vou agir? E a Defensoria, é importante dizer que ela atua não pensando na perspectiva da punição do agressor. O nosso olhar está para a vítima. Nós temos um olhar para a criança e adolescente vítima de violência. O que a gente quer é assegurar a integridade física e psíquica dessas crianças quando essa violência já ocorreu, né? O foco da Defensoria não é no que diz respeito à punição criminal do agressor. Para isso tem um órgão competente, que é o Ministério Público,
Mas nosso objetivo principal qual é, né, nessas situações? É fazer cessar esse ciclo de violência e afastar o agressor do convívio com a vítima. Para nós é o mais importante. E quando ocorre o atendimento, quais são as situações em que uma criança e uma adolescente vítima de violência pode buscar a Defensoria Pública? Quando esse agressor é um dos seus genitores, infelizmente acontece e não é pouco, até porque estatisticamente os autores da violência sexual são pessoas com quem a criança mantém vínculos de confiança, muitas vezes familiares. Então, lá na Defensoria, a gente atende as hipóteses que a criança, que o agressor é um dos seus genitores, ou é o padrasto, muitas vezes com a conivência da mãe. Também a gente atende nessas situações, e qualquer hipótese que essa criança conviva no mesmo ambiente, né, no mesmo domicílio do agressor. Então, essas hipóteses são os casos que a Defensoria Pública atende para fazer cessar essa violência e de afastar o agressor dessa vítima. E quem é que pode ser atendido? Quem pode buscar os serviços da Defensoria Pública nessa hipótese? Um dos responsáveis legais ou uma pessoa maior de 18 anos com quem que deseja se responsabilizar por aquela criança, né, e com quem a criança mantém algum vínculo de afeto. Então, podem procurar a Defensoria. E nesse caso, né, costumo perguntar, e lá na Defensoria, essa criança e esse adolescente, ele vai ser ouvido? E embora lá na DEDICA, a gente disponha de uma equipe psicossocial, né, com assistente social e psicólogo, a gente não faz a escuta dessa criança lá para não revitimizá-la, né, porque existe a previsão legal hoje, né, da lei da escuta especializada, depoimento especial. Então, o mundo ideal é que essa criança seja ouvida uma única vez e que esse depoimento vá repercutir nas diversas searas aí, né? Então, a gente não vai revitimizar. Claro que a gente acolhe essa criança, a gente acolhe essa família, né, por meio da nossa equipe psicossocial, mas a gente faz um acolhimento e não a escuta dessa criança e desse adolescente para que não haja a revitimização dela. Então, aqui eu passo um pouquinho, a minha ideia aqui também foi trazer o passo a passo do nosso atendimento, né, para que vocês conheçam, possam divulgar, né, para que as pessoas que infelizmente, né, as crianças, adolescentes, infelizmente, que sejam vítimas dessa violência e seus responsáveis possam buscar os nossos serviços. Então, esse usuário, ele pode ser encaminhado pela DERCA, que é a Delegacia de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente. Nós, da Defensoria, temos uma parceria, um diálogo muito próximo com a DERCA, tanto que a gente tem um material que a gente disponibilizou para a delegacia, com todo o nosso fluxo, para que haja esse encaminhamento direto. Também pelo Conselho Tutelar, que a gente tem representação do Conselho, também faz esse encaminhamento, e também espontaneamente. Né, muitos casos a gente recebe de pessoas que buscam a Defensoria Pública de maneira espontânea. E essa busca espontânea ela pode ser realizada pelos nossos canais de atendimento, que é o 129, o 0800 071 3121, também pelo site da Defensoria Pública e também pelo nosso aplicativo, pelo nosso app da Defensoria Pública. Uma vez feito esse agendamento, né, o técnico lá que estiver fazendo atendimento por telefone ou então no site, vai ser disponibilizada essa lista de documentos que a pessoa vai precisar levar no dia do atendimento com o defensor. É feito esse atendimento com o defensor, com o apoio dessa equipe psicossocial que vai fazer todo esse acolhimento, como eu falei anteriormente. Nós faremos também todos os encaminhamentos que se fizerem necessários. Então, a gente pode encaminhar essa criança, essa família para o CREAS, né, pode encaminhar para o Serviço Viver, que é um serviço especializado para receber essas vítimas de violência sexual, também para o Hospital da Mulher, a depender do perfil, né? Se forem adolescentes, meninas, a gente também vai fazer esse encaminhamento para o Hospital da Mulher e para todos os equipamentos que se fizerem necessário de cuidado dessa vítima. Também a gente vai fazer toda a orientação jurídica, porque em que pese a Defensoria Pública não atue na área criminal, né, numa situação de violência, vão existir dois caminhos. Um é a área civil,
porque se essa violência for praticada pelo genitor ou com a conivência da genitora ou pela própria genitora, isso pode resultar numa ação contra eles, né, para que eles percam o poder familiar. Por outro lado, também vai ensejar uma ação criminal. A Defensoria Pública não vai atuar nessa ação criminal, o autor é o Ministério Público, porém, essas famílias chegam muito aflitas, sem saber o que é que vai acontecer. Eu prestei queixa na DERC, depois? Qual vai ser o caminho? Então, a gente também realiza toda essa orientação jurídica, esclarece a essa família quais são os passos, o que é que vai acontecer, fazemos essa diferenciação do que é área civil, do que é área criminal, qual é o resultado de uma, né, que ao final, se as provas indicarem para a violência, pode haver uma condenação criminal, e no caso da área civil, né, pode resultar numa perda do poder familiar. Então, no nosso caso, a gente ingressa com essas ações de destituição do poder familiar, se essa violência for praticada pelo pai ou pela mãe, ou com a conivência de um deles, e também a gente entra com a eventual modificação de guarda, se o guardião for responsável por essa violência. Então, a gente atua, como eu disse, na seara civil, de modo a garantir que essa violência cesse e que esse agressor não possa ter mais contato com essa criança e nem tenha acesso a ela. Tá certo? E também a gente tem uma atuação coletiva também nessa área. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os presentes, colocar a Defensoria Pública à disposição, né, tanto para a parte da prevenção, a gente vem dialogando muito sobre essa perspectiva da prevenção, mas também, caso a violência ocorra, podem também encaminhar esses casos para a Defensoria Pública. Quero agradecer aqui mais uma vez a Neuza, agradecer a Patrícia por esse belíssimo trabalho e pela parceria com a Defensoria Pública do Estado da Bahia. E, por fim, dizer que esse material, né, a cartilha Eu Me Protejo, está disponível no nosso site para poder ser baixado em PDF. Então, quem tiver interesse, né, pode divulgar essa informação. É importante que a gente faça essa informação chegar ao maior número de pessoas. Como foi dito aqui até pelo representante da Secretaria de Educação, é importante o trabalho de professores com esse material, junto aos seus alunos. A gente sabe que, muitas vezes, o professor é aquele com quem o aluno mantém uma relação de confiança e muitas situações de violência vêm à tona na escola, no ambiente escolar, né? Como eu disse, eu já atuei também em vara de infância, como defensora pública de vara de infância e juventude, e não eram poucas as situações que a violência ela vinha a ser descoberta através do professor, né? Então, que o professor está ali diariamente com essa criança. Então, é muito importante, sim, que tanto o município quanto o Estado se valham desse material para poder trabalhar com alunos em sala de aula. Muito obrigada, gente, mais uma vez aqui. Obrigada, doutora Laísa. A gente vai passar a palavra agora para a doutora Cláudia, mas antes disso eu gostaria de registrar a presença de Daiane Bispo da Silva, da coordenação do CRAS Federação. Muito obrigada, Daiane, por sua presença. E Cíntia Santos, do CREAS Garcia. Muito obrigada, Cíntia, por sua presença. Doutora Cláudia, por favor. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Cláudia Ferraz, eu gostaria de saudar todos vocês. Não vou nominar, né, para não correr o risco de não esquecer ninguém, mas dizer que é com muita alegria, com muita satisfação que a gente vê mais um filho nascer, porque a gente começa, né, da ideia, a gente começa na discussão, e aí a gente chega a hora, né, que essa criança vem ao mundo e é muito, muito importante, né, nós, enquanto defensoria, exercer esse papel. Primeiramente, eu queria agradecer pessoalmente a Lívia Borges, que sem ela, sem essa interlocução, sem essa provocação, essa criança não nasceria, né? Livinha é uma grande parceira, eu brinco que ela é minha mentora para assuntos de pessoas com deficiência, porque eu estou na defensoria nessa área, vou completar 10 anos agora em junho, mas é um aprendizado constante.
E Livinha faz muito esse papel, e assim, agradecer, porque se ela não confiasse no trabalho da Defensoria, ela não traria para a gente esse projeto lindíssimo de Patrícia e de Neuza, né, que pensou nesse cuidado de olhar para a criança e para o adolescente, para a criança e o adolescente com deficiência, porque quando a gente pensa, né, na vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes, e a gente pensa que essa vulnerabilidade pode ser majorada se existe algum tipo de deficiência, e a gente vê muito isso acontecer, como as pessoas se valem dessa vulnerabilidade dupla, vamos dizer assim, para, infelizmente, né, fazerem, quem deveria proteger faz o contrário, né? Não protege. Então, enquanto defensora da área de direitos humanos, a gente, todas as vezes que a temática da pessoa com deficiência, ela, né, transversal com outras áreas, a gente acaba estabelecendo essa parceria, e com minhas colegas da infância, essa parceria já é muito consolidada, né? Tenho grandes parceiras na área da educação, na área da saúde. Toda vez que a gente fala de criança e adolescente com deficiência, a gente pensa, eu não consigo, né, pensar em nada que não seja com Gisele, que não seja com Laísa. Então, assim, é um momento de cumprir o papel da Defensoria, que é o papel de educação em direitos. A ideia é o quê? Como minha colega Laísa já falou, a ideia é que não aconteça, é agir de forma preventiva, é agir de forma protetiva. E qual o papel da Defensoria? Laísa já explicou como a gente pode atuar especificamente, mas é isso, ser um vetor de difusão desse material, né, de fazer parcerias com as secretarias do município, do estado, chegar ao maior número possível de pessoas. Para quê? Para que essa violência ela não aconteça. E para explicar que é o não desejado, mas em acontecendo, enquanto defensores e defensoras, né, de proteção à criança e adolescente, defensores de direitos humanos, nós estamos aqui, a nossa instituição está aberta para essa proteção. Então, minhas palavras são breves, são mesmo de agradecer, de desejar que essa parceria cresça. Já fiquei super animada quando o representante da Secretaria da Educação, quando Fernanda, que por uma feliz coincidência foi minha colega de faculdade, né, já sinaliza, poxa, a gente quer trabalhar. Então, é essa a ideia, a gente vê que o nosso objetivo, né, está sendo alcançado. Então, desejar que essa criança, assim como todas as outras, frutos da Defensoria Pública, né, que ela ganhe asas, ganhe pernas e ganhe rodas e alcance o maior número de pessoas possíveis, e que a nossa ideia de prevenção à violência seja alcançada. Um bom evento para todos nós. Então, passamos agora a palavra para a Patrícia Almeida. Obrigada. Eu vou falar aqui em pé, porque eu vou exibir um PowerPoint, mas antes eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo enrolado, estou vestindo um terninho azul, com a camiseta linda de uma menina com uma cara bem enfesada, uma mão à frente, palmada em sinal de pare, né? Porque ela aprendeu, ela está fortalecida pelas informações que a gente produziu no Eu Me Protejo, e a gente espera que essas informações, né? Como agora a gente tem várias madrinhas que vão reproduzir, né, esse material para cada vez mais crianças, a gente espera que chegue a todas elas. Então, eu vou começar falando aqui para vocês de como... Por que a gente tem que agir? Né? E por que o papel da Defensoria é tão importante? Na nossa primeira reunião por Zoom, a gente falou disso, né? A Defensoria está sempre correndo atrás de casos que já aconteceram, mas a gente precisa chegar antes, gente. A gente precisa fazer prevenção nesse país. E a informação, ela é a vacina contra a violência. E aqui a gente não está falando só de violência contra pessoas com deficiência, crianças com deficiência, contra crianças sem deficiência. E não é só abuso sexual, a gente vai falar de todos os tipos de violência. A gente precisa ensinar as crianças desde muito cedo, desde que elas nascem.
Então, alguns números, né, muita gente já conhece aqui, mas nunca custa a gente relembrar, são números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022, 75% de todos os estupros são estupros vulneráveis e 79,6% dos autores dos estupros e estupros vulneráveis eram conhecidos da vítima, como já foi dito aqui. Então, gente, não adianta essa informação ser esperado que a família passe, porque é a família que está praticando muitas dessas violências. Esse assunto tem que estar na escola, na igreja, em todos os lugares onde haja crianças. Aqui também uma tabela para a gente ter um pouco de ideia sobre isso. 10% desses estupros acontecem em crianças de 0 a 4 anos. Gente, 0 a 4 anos. São crianças muito pequenas. 19% de 5 a 9. 31,7% de 10 a 3. De 10 a 13. Então, a gente precisa agir, sim, desde a pré-escola. Olha o que está acontecendo. A gente não pode fechar os olhos para essas estatísticas. Esse é um gráfico do Instituto Liberta. O Instituto Liberta faz pesquisa, faz prevenção contra a violência de crianças e adolescentes. Voltando aos números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 61,3% dos estupros, né, das vítimas de estupro têm até 13 anos, como a gente viu o dado anterior, e 82,5% dos autores de todos os estupros são conhecidos da vítima. E as crianças com deficiência, gente, ninguém fala delas, né? E se a criança não fala, se a criança não enxerga, se ela não ouve, se ela depende de ajuda para ir ao banheiro, como é o caso de várias crianças, e se ela não consegue se defender, muitas vezes ela nem consegue se mexer, né? Aí alguns números, infelizmente no Brasil a gente não tem muitos números. Nas secretarias de segurança tem um boletim de ocorrência. Agora pergunta se tem lá o campo para dizer que a pessoa que foi vítima de algum crime, de alguma violência tem deficiência. A gente não tem esses dados, apesar de estar, por exemplo, na lei Maria da Penha desde 2019, muitas secretarias de segurança ainda não incluíram esse dado no boletim de ocorrência, então a gente não tem números. É isso. A gente só tem os números do SINAC, que são do Ministério da Saúde, né? E isso só ocorre quando a criança é muito agredida, né? Porque ela vai parar no hospital, não só a criança, né? Qualquer pessoa com deficiência. Então, esses números, a maioria é internacional. As crianças com deficiência são 4 vezes mais vítimas de violência do que crianças sem deficiência, sofrem 3 vezes mais violência sexual e as meninas estão em maior risco. Essa estatística do Fórum Africano de Políticas das Crianças é uma coisa, enfim, que a gente fica chocado, né? Quase todos os entrevistados sofreram abuso sexual pelo menos uma vez. Gente, não acho que no Brasil seja muito diferente, infelizmente, que a gente tem uma subnotificação enorme, as crianças não sabem que estão sendo abusadas, né? E não tem acessibilidade para elas poderem denunciar. As crianças surdas, cegas, autistas ou com deficiência psicossocial ou intelectual são mais vulneráveis à violência e têm 5 vezes mais chances de serem abusados e são muito mais vulneráveis ao bullying. E aí a gente fala de todo tipo de violência. E o último número que saiu foi na revista Lancet, dizendo que 1 em cada 3 crianças com deficiência no mundo já sofreu violência. Esse foi um estudo, na verdade, feito por um jornalista, né, a partir de dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em 2018. Né, ele escreveu uma série de reportagens, infelizmente só tem em inglês, mas o título é Abusados e Traídos, a epidemia de abuso sexual da qual ninguém fala. E ele investigou pessoas com deficiência intelectual e ele descobriu que elas sofrem 7 vezes mais violência sexual do que pessoas sem deficiência. É um crime que muitas vezes não é denunciado e segue impune pelo que eu já relatei aqui. Gente, estupro coletivo. Esse é um dado do Sinan, do Ministério da Saúde. As crianças e adolescentes são 65% dos estupros coletivos e mais de 10% são pessoas com deficiência.
né? E aí, assim, como a gente não tem esses dados desagregados, a gente exemplificou com algumas matérias de jornal, né? Que a gente pegou, olha, de 2013, outras de 2018, 2019, 2022. Polícia prende por estupro coletivo de criança com deficiência intelectual no Ceará. Quarteto é preso no Piauí acusado de estupro coletivo a menor deficiente. Suspeitos de participarem de estupro coletivo contra jovens deficientes são detidos, adolescente com deficiência é vítima de estupro coletivo em Ilhéus. Ou seja, em todos os estados do Brasil acontece isso. E por que que isso acontece, né? As pessoas com deficiência, muitas vezes, elas precisam confiar em outras pessoas e elas são ensinadas, né, a confiar nelas, a serem boazinhas, a dizerem sempre sim, né, a abraçarem os outros, que é uma coisa que pode abrir, inclusive, para a prática da violência, né? Elas não são ensinadas a se defender contra a violência, né? Como eu disse aqui, os materiais não são adaptados, né, de forma que as crianças possam atender, não tem acessibilidade e não há materiais, né, formação e nem discussão sobre o assunto. Infelizmente, né, mesmo as associações, né, os institutos que se dedicam a pessoas com deficiência, mesmo as escolas especiais, né, elas não têm esse cuidado. E os dados, né, como eu falei, falta acessibilidade, a gente não tem dado porque falta acessibilidade, capacitismo, né, as pessoas com deficiência elas não são consideradas testemunhas confiáveis, os cuidadores às vezes são os agressores, né, por exemplo, o agressor, né, de uma pessoa surda, ele também é o intérprete, aí vai numa delegacia prestar queixa, ele vai interpretar o que ele quiser. Né, porque, infelizmente, nas delegacias a gente não tem intérprete de Libras. Só os casos graves chegam no hospital, como eu tinha falado, e não tem aquele espaço, né, para colocar a deficiência nos boletins de ocorrência. Aí eu vou até voltar, a nossa Frente Nacional das Mulheres com Deficiência tem essa campanha, Mulher com Deficiência sofreu violência, põe no BO. É muito importante fazer a denúncia, gente. A denúncia, ela começa, né, a provocar o Estado para que os serviços sejam melhorados. A partir da denúncia, a gente tem mais dados. Então, não pode deixar passar batido, gente. Tem que denunciar. E por que eu comecei essa cartilha? Essa é minha filha, Amanda, estou mostrando uma foto, eu e uma menina com síndrome de Down com a mesma camiseta que eu Me Protejo, porque educar para prevenir, gente. Todo mundo me pergunta, você fez isso, né, porque a sua filha sofreu violência? Não, eu fiz isso para minha filha não sofrer violência. Então, essa frase é da Neuza, a prevenção só é efetiva quando a violência não acontece. Essa é uma foto muito simbólica, porque foi na Feira do Livro em Brasília, a gente lançou Eu Me Protejo lá, e está ali uma professora vestida com a roupa da nossa bonequinha, mascote, e foi a primeira escola que adotou o Eu Me Protejo, tá? A diretora e a coordenadora da escola ali. Então, o Eu Me Protejo ele foi lançado em março de 2020, ele é parte da minha pesquisa aplicada sobre o mestrado que eu fiz em estudos da deficiência na City University of New York. Participaram 50 colaboradores, então ele é um projeto colaborativo, né? E foi validado. Grande diferença desse material que vocês vão ver é que ele foi validado na ponta. Então a gente já testou, já sabe que ele funciona, está prontinho para ser usado, todo gratuito no site, vou mostrar para vocês. Voltando. Então, ele foi validado por famílias, educadores, crianças e pessoas com e sem deficiência, porque ele é um material para todos, né? E qual era a maior dificuldade, tanto dos professores quanto, né, dos educadores? Inclusive, foi falado aqui pelo professor da Secretaria de Educação como esse assunto é difícil de ser tratado, né? Muitas vezes os professores se sentem constrangidos para falar isso nas salas de aula. Muitas vezes eles acham que vão filmar eles, vão cancelar eles podem até ser demitidos da escola se eles tocam num assunto desse e alguém acha ruim, né? Então a gente achou um meio de falar sem ofender ninguém.
Então, a gente mudou essa narrativa, né? Porque, não sei se vocês lembram, as pessoas estavam achando que educação sexual era sinônimo de ensinar a criança a fazer sexo. A gente sabe, né, que não é. Mas por que que a gente vai ter uma palavra sexual, por exemplo, numa cartilha para criança muito pequena? Você não precisa falar para uma criança de 4 anos de onde vêm os bebês, né? Você precisa só falar para ela proteger o corpo. Né? Então a gente simplesmente mudou, né? Foi a primeira coisa que a gente notou, né? Que se a gente fosse chegar com essa coisa, não, vamos fazer educação sexual, a gente não ia entrar, nem nas casas, nem nas escolas e muito menos nas igrejas. Então a gente começou a falar da educação para a prevenção contra todos os tipos de violência, e não apenas educação sexual. A educação sexual a gente deixou para depois, porque é só depois que a menina menstrua, é só depois, né, que você tem que ensinar coisas, tem que ensinar, a gente é a favor da educação sexual, mas mais tarde, para a gente pelo menos garantir a segurança, né, dessas crianças pequenas, a gente mudou essa narrativa. Né? E a gente também teve essa experiência, né, de como que a gente não conversou com as nossas famílias, então a gente não sabe como conversar com nossos filhos. As professoras não sabem como tocar no assunto com as crianças, né? Então, a gente não sabe nem por onde começar, a gente deu a solução de como começar. Né? A gente, quando houve notícia, né, de estupros de criança, né, os números que eu acabei de mostrar para vocês, a gente fica com medo, esse medo paralisa, e a vergonha, né, de falar sobre esse assunto, porque tem o nosso pudor, né, de família religiosa, ele nos envergonha, e a gente fica constrangido de falar isso com criança, né, não saber como falar, e vamos adiando a conversa. A gente simplesmente ignora o assunto, né? E aí as famílias vão se convencendo de que isso nunca vai acontecer com os filhos, aí esquece da notícia, né? E vida que segue. Mas não, gente. Fingir que a violência não existe, deixar de alertar as crianças para os perigos da vida, todos os perigos, torna essas crianças ainda mais vulneráveis do que elas já são. Estava falando com o desembargador, né? Gente, 32 anos do ECA e a gente ainda não foi capaz de ensinar para as crianças que o corpo delas é delas. Não é da mãe, não é do pai, não é do adulto, não é do professor. Né? Então, a educação para a prevenção contra a violência, ela tem que estar na escola, porque essas famílias agressoras, elas não vão passar essa educação. A gente não pode contar com isso. Isso é um papel do Estado, gente. Tem que ser o serviço público de prevenir a violência. Aí a gente até dá esse exemplo, a gente não ensina a criança a escovar os dentes, isso é prevenção. Não ensina a criança a atravessar a rua, isso é prevenção. Assim como a prevenção, proteger o próprio corpo, porque o corpo dela é dela. Aí, então, essa informação, ela fortalece a criança, agora ela já sabe, então ela vai falar, opa, isso está errado. Porque se você não chega antes e fala isso, ela não vai saber. Né? A gente procurou ouvir, entender esses pais, né? Por que eles estavam com essa resistência de falar sobre o assunto, e encontramos esse meio de falar sem constranger. Né? E estamos ensinando, né, de um jeito inclusivo, né, de modo que todas as crianças na escola inclusiva, como a gente quer, que todas as crianças estejam aprendendo juntas, né, elas aprendem nesse desenho universal para a aprendizagem. Então, qual o diferencial do nosso material? É a linguagem simples, né? A linguagem simples ela é uma técnica de acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual, mas que no Brasil serve para todo mundo, porque infelizmente a gente tem 50% da população que não conseguiu ir muito além nos estudos, né? Porque não tiveram oportunidade, e esse modo de falar chega tanto para quem não pôde ir para a escola, até porque as ilustrações são autoexplicativas, né? Muitas vezes você nem precisa aprender a ler para entender. Então, as situações são concretas, isso é muito importante, a gente não usa metáforas, a gente não fala, guarde bem seu segredinho. Você fala isso para uma criança de 4 anos, ela não vai entender, ela vai ficar procurando o pirata, tesouro, né? O que é isso? E os personagens estão vestidos, né? Apesar da gente falar os nomes das partes íntimas, os personagens estão todos vestidos para não ter essa resistência, né?
E temos diversidade de imagens, a gente tem pessoas de todas as cores, né, de pele, a gente tem pessoas com deficiência nos personagens, e o foco é sempre na proteção do corpo. Então, coisas que todas as crianças com e sem deficiência precisam saber desde pequenas. Vou tomar um golinho d'água. Desde pequena, toda criança tem que saber o nome das partes íntimas. A gente não ensina só a cabeça, ombro, joelho e pé? Não, tem que ensinar tudo, gente. Tem que ensinar bumbum, tem que ensinar pênis, tem que ensinar mama, tá? Porque senão elas não vão aprender. Ou vão aprender de uma maneira que a gente sabe lá como, né? Desde pequena, toda criança tem que gostar e ter orgulho do próprio corpo. Só se ela gostar e tiver orgulho desse corpo é que ela vai proteger esse corpo. É que ela vai responder se ela for vítima de bullying, né? Ela vai saber que está errado alguém falar mal dela, né? Falar uma coisa que ela não quer ouvir. Toda criança tem que saber que ela é dona do seu corpo. Isso acontece, gente, desde bebezinho. A gente vai trocar a fralda e pede consentimento para tocar no corpo da criança. Porque o corpo dela é dela. E você vai ensinando por meio desses pequenos gestos. Então, desde pequena, ela tem que saber que ela pode precisar de ajuda para ir ao banheiro, por exemplo, mas tem que ser uma pessoa que ela confia para ajudar. Ela tem que saber que a médica ou o médico pode tocar nela quando ela está doente, né? Mas aquela coisa. Aí o médico também tem que aprender a pedir o consentimento, porque senão não vai funcionar, né? Mas é importante a gente fazer essa exceção, porque tem criança que vê a nossa cartilha e fala, não, nem o médico pode tocar em mim. Saber que é errado, gente, qualquer pessoa tocar nas partes íntimas dela. Isso é muito importante, chegar antes do agressor. Saber que é errado qualquer pessoa bater nela. A gente fez esse slide depois do caso do menino Henri Borel. Porque é para qualquer tipo de violência, gente. E a criança, ela precisa saber que ninguém pode bater nela, ninguém pode tocar nas partes íntimas dela, né? E que ela tem que pedir ajuda para uma pessoa confiança até ela conseguir proteção. Às vezes a primeira pessoa não vai dar aquela ajuda, às vezes a segunda não vai acreditar nela. Mas até, pode ser fora de casa, inclusive. Saber que tem que respeitar o corpo do outro. Gente, isso tem que estar lá na pré-escola, porque infelizmente os agressores estão na pré-escola. Esse slide a gente fez também a partir de uma resposta de uma professora que chegou para a gente e falou assim, vocês estão culpando a vítima. E eu, ai meu Deus, como assim estamos culpando a vítima? Ela falou, olha, eu sabia, minha mãe contou tudo isso para mim, mas mesmo assim meu tio foi lá e me estuprou. Então, gente, a criança é desse tamanho, o adulto é desse. Então, desde pequenininho, tem que ensinar os meninos a respeitarem as meninas, todos respeitaram aquele que é diferente, né, que é mais fraco, que normalmente a agressão vem do mais forte para o mais fraco, e isso precisa ver desde a pré-escola. Saber reconhecer situações de perigo, por exemplo, estar sozinho com o adulto num banheiro, né, num quarto, numa situação, opa, tem algum risco, estou com medo. E saber o que fazer. Se alguma coisa dessa acontecer, o que eu faço? Grito, digo não, saio correndo, peço socorro. Faz um escândalo. Melhor fazer um escândalo do que correr risco. E se a criança não fala? A mão na frente, dou um empurrão, faço não com a cabeça, né? Faço um sinal de pare com a mão, como a Neuza sempre diz, se a criança não mexe nem a mão. Aí combina com a mãe um sinal qualquer. É possível, gente, ensinar para todas as crianças, mesmo aquelas que têm deficiências muito severas. Que mais ela precisa saber? Que ela deve contar para uma pessoa de confiança até encontrar a proteção, como eu falei. E aprender que não está certo guardar segredo do que é errado. E explicar para a criança o que é segredo errado. Segredo certo é assim, vamos fazer uma festa surpresa, não conta nada não. Agora, o segredo que você tem medo, que você, né, não pode contar para alguém, ele é um segredo errado. A gente precisa ensinar as crianças a fazerem essa diferença.
e saber que a culpa não é dela, nunca. Criança nunca tem culpa. E ficar longe da pessoa que fez o mal, né? Como nossa defensora falou. A primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar a criança do agressor. Então, o Eu Me Protejo ele chegou para isso, para ajudar os educadores, né, e os pais nessa conversa que é tão delicada, né? E é de uma forma, além da cartilha, a gente tem uma cartilha maior, que é essa aqui, que é para ser usada nas escolas. E ela vai devagarzinho, de uma maneira anticapacitista, de uma maneira antirracista, né, explicando para as crianças por que o corpo delas é delas e como fazer para evitar a violência. Ela fala, por exemplo, ó, tem gente que tem um braço, está falando das partes do corpo, né? Tem gente que tem 2 braços, tem gente que não tem braço, aí pergunta para as crianças, quantos braços você tem? Né? E aí começa, ó, pernas e braços, né, de uma maneira bem sutil, são partes do nosso corpo. Tem parte do corpo que a gente chama de partes íntimas, né? Quais são? Gente, essa imagem, ela já salvou vidas. Porque a criança, ela reconhece, entende e já aponta, fizeram isso comigo. Aconteceu com a Neuza. Então, depois ela vai falar um pouco. Tem aquela... vocês já devem ter visto, quem trabalha com prevenção à violência, às vezes tem aquela coisa do sinal vermelho, só que a gente viu que as crianças, se você põe uma bola, a criança acha que é para apertar a bola. Então, o sinal é esse. O X, é isso que a gente tem que ensinar para as crianças, e o pare com a mão. Essa outra imagem também. A criança, né, que a Nilce depois vai contar, que ela estava ouvindo, ficava apontando para a imagem e tinha acontecido com ela. A história do respeito ao corpo do outro, isso é muito importante. E nessa mesma cartilha, nessa primeira parte, sobre as partes do corpo, a gente fala que todo mundo tem cor de olho diferente, cor de pele diferente, jeito de cabelo diferente, e se a gente não encontra nenhum aqui do jeito da gente, a gente pode desenhar do jeito que a gente quiser. Porque nós todos somos pessoas diferentes, únicas e especiais. Gente, se a gente conseguir passar essa mensagem desde a pré-escola, as crianças vão crescer lindas, maravilhosas, e realmente é utópico, né? Como a gente tinha conversado aqui, porque você precisa também do exemplo em casa, você precisa do exemplo da sociedade, mas é o papel da escola, é o papel de todos nós, o ECA diz, né? A família, o Estado e a sociedade. Eu me protejo porque meu corpo é só meu. Então, o Eu Me Protejo, gente, ele previne e identifica essas violências, e ele tem poder de salvar vidas, mas ele também desperta uma série de questões que estão adormecidas na sociedade, e é necessário uma rede de apoio. Aquilo que eu também estava conversando, existe uma lei, 13.935, que determina que o poder público ele assegura atendimento psicológico e socioassistencial nas escolas. Pergunta se é cumprida essa lei. Tem psicólogo na escola? Tem assistente social na escola? Gente, isso aqui vai destampar um caldeirão, porque vão surgir vários relatos das crianças, e não apenas das crianças, das professoras. E as professoras, porque muitas foram abusadas, muitas são traumatizadas, não são capazes de ouvir as histórias dessas crianças. Então, olha, se isso aqui se espalhar, vai ser uma revolução. Porque a gente identifica muitos casos, né? A Neuza vai falar disso depois. Então, olha, as vantagens do Eu Me Protejo. É gratuito, está em linguagem simples, foi validado, está pronto para usar. Temos apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, o que nos dá uma grande, né, credibilidade. Ganhamos 2 prêmios, o Neide Castanha e o Pátria Voluntária, sobre acessibilidade. Teve uma matéria agora linda na BBC Brasil, se vocês forem lá, vocês acham. Somos parte da Rede Não Bate Eduque, da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência, Fala Gigi, Rede Nacional Primeira Infância. E onde que a gente tem que estar? Em todas as escolas, nas creches, pré-escola, né? As escolas inclusivas, elas são menos violências, então a gente tem que fortalecer a inclusão,
né? Vocês podem compartilhar nas redes sociais, grupos, né? Nas famílias, nos CRAs, nos CREAs, né? Programa Saúde da Família. Todo o material está em desenho universal para aprendizagem, quer dizer, tem várias formas de aprender, não apenas a cartilha, a gente vai mostrar. E quem fez essa acessibilidade foi a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio, né? A gente tem audiodescrição, libras e legenda em linguagem simples, que, né, ela é toda em linguagem simples. E vou mostrar rapidamente os materiais que estão no site, é o meprotejo.com. Então, lá dentro da aba materiais tem as cartilhas, né? As cartilhas acessíveis. Tem músicas, livros, poemas, jogos, boneca, teatro de fantoche, figurinhas e outros recursos. Essa é a revistinha principal, né? Mas a Defensoria agora lançou essa muito mais bonita. A cartilha maior que eu falei das escolas, ela está dividida em 6 capítulos: conhecendo o meu corpo, cuidados com o meu corpo, minha família, quem pode cuidar de mim, me protegendo, e no final uma história real. E tem um material de apoio, gente, isso é muito importante, porque muitas vezes, como eu falei, os pais são muito resistentes. Então, a gente escreve uma carta, né, os professores podem mandar para os pais, dizer, dá uma olhada no site, vê, não tem nada demais, e aí eles liberam as crianças, né, não ficam com nenhum medo, né? Aí tem as cartas aos pais, aos cuidadores, alguns materiais que a gente tem de apoio. Tem 2 livros que a Neuza fez, Menina Não Guarda Segredo, sobre um caso que ela atendeu, de uma menina que numa festa tentaram, né, abusar dela, e ela falou para a mãe. E o Que Toque é esse, que ela fez para as professoras que tinham dificuldade de falar pênis, vagina, então ela transformou num poemazinho, né, para ninguém mais ter dificuldade. E esse aqui é um poema muito forte, que se der tempo depois eu vou passar, que a Heloísa Perricet leu, e também é de autoria da Neuza. A Neuza também é autora de livros infantis. Outros materiais que a gente tem são os vídeos com as músicas, se der no final a gente passa. Também temos jogos, os jogos eles são analógicos, né, ou então virtuais, né, que dá para jogar no computador. Tem os personagens em preto e branco para colorir, e os videozinhos dos fantoches que vocês estavam vendo no começo. Aí tem vários vídeos, isso daqui já faz parte da formação. São vídeos curtinhos, né, sobre dicas de prevenção, como usar a cartilha, mitos e verdades sobre abuso, sobre criança com deficiência, né, como receber relatos. Essa foi uma formação que a gente fez para a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, e depois a gente fez em São Luís também. E aqui são 3 psicólogas do Ministério Público de Goiás, a Juliana, a Liliane e a Silvia, que elas fizeram vídeos bem curtinhos para a gente, que a gente sabe, gente, que professor não tem tempo de ficar assistindo live de 2 horas, né? Então, esses videozinhos são sobre a escuta protegida e a escuta especializada, e são bem curtinhos, todo mundo entende. Essa é uma prancha de comunicação que a gente vai começar agora numa parceria com a Delegacia da Pessoa com Deficiência de São Paulo, a usar para pessoas com autismo, por exemplo, pessoas que não falam, para indicar, né, se sofreu algum tipo de violência. Essa é uma outra forma de acessibilidade que é muito pouco usada e conhecida no Brasil. E, enfim, agora algumas fotos, né? A gente na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa de Goiás, Câmara dos Deputados, Escola de São Luís no Maranhão, TV Record, na Secretaria do Rio, no Conanda, no programa Criança Feliz, que era do Ministério da Cidadania, agora a gente não sabe se vai continuar, nosso lançamento na Feira do Livro, em bibliotecas, Secretaria do Distrito Federal, OAB, parlamentares que a gente visitou, apoiadores, pessoas do Faça Bonito, Unicef, promotora do Ministério Público, esse era o presidente do Conanda, vários parlamentares, né, deputada Tereza Nelma, de direita e de esquerda, viu, gente? O bom do nosso produto é que a gente estava com muito medo, mas a gente conseguiu ser aceito por todo mundo que sabe da importância da gente proteger nossas crianças.
né, senador Romário, deputada Leandra Del Ponte, a senadora Leila do Vôlei, senadora Simone Tebet, deputada Érica Cocai, deputada Celina Leão, que agora é vice-governadora do Distrito Federal. E aqui alguns apoios e gente que validou, que imprimiu o nosso material. E estamos agora com um projeto piloto em Santo Antônio do Descoberto, que é um município de Goiás, né, que foi muito lindo, porque a gente já tinha esse material todo no site, e aí eu fiz uma postagem e a André, a gente está implantando aqui na Secretaria de Educação. E eu, como assim? E aí ela já tinha feito a formação para 14 escolas, já estavam usando com as crianças, né, na sala de aula. E aí a gente foi junto com o CNJ e estamos fazendo um projeto piloto para fazer um protocolo, né, de uso para ser reproduzido em todos os municípios. Então aqui os materiais que ela usou na formação, vou passar rapidinho. Viu? Ela só baixou do site, imprimiu e usou. Aí foi a reunião que a gente teve, prefeito, todos os secretários lá em Santo Antônio do Descoberto, e algumas ações sociais que a Neuza fez durante a pandemia, com crianças da periferia lá do Distrito Federal, né? E eu peço para vocês serem multiplicadores. Esse é um projeto Pró-Vida de lá também, né? Agora a gente está com o Faça Bonito junto, agora no 18 de maio, nós aqui com a primeira-dama Janja, o ministro Silvio Almeida, o secretário nacional Ariel, da criança, e a Karina Figueiredo, que é do Faça Bonito. E é isso. Em 2023, a gente está visitando os ministros, a ministra Anísia da Saúde, a secretária do Ministério da Educação. A ministra Anísia é nossa fã, já usou a bonequinha em várias situações. E vamos ver se agora, no 18 de maio, a gente consegue emplacar, né? Eu vou passar isso aqui rapidinho, porque esse daqui que é o mais importante, ó. Quem que a gente quer que seja parceiro? Você, cada um de vocês. Tá? Reproduzir, pode mandar, gente, o QR Code, não custa nada. O QR Code já chega no celular, baixa a cartilha, né, que nem está lá no site da Defensoria, e a criança já vê ali no celular, tá? Levem para onde vocês puderem, sejam rede. É isso. Pode botar esse videozinho, por favor? Essa é uma das nossas músicas. Não. Essa é outra musiquinha. Me protejo. É isso. Vou passar para a Neuza. Eu costumo falar que eu sou jornalista, sou especialista em linguagem simples e mãe de uma menina com síndrome de Down. Então, eu sou a forma, mas o conteúdo é da Neuza Maria, que é psicóloga e está nessa área há muitos anos. Estou encantada, Patrícia, com o conteúdo e com o projeto, com a extensão do projeto e com a completude do projeto, né? Como vocês pensaram em absolutamente tudo. Parabéns. Certamente é um material que a Defensoria Pública vai aproveitar, vai divulgar e vai difundir. Então, eu passo agora. Já não estou mais com meu papel, mas antes de passar a palavra para a Neuza, eu queria registrar a presença da Daiane Pina, que é a diretora de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência. Agradecer sua presença, viu, Daiane? Muito obrigada. Passando agora a palavra para a Neuza. Bom dia. Agora, nós vamos começar um pouquinho do trabalho que nós executamos e toda a teoria que nós desenvolvemos embasado no projeto da Patrícia. Então, gente, vamos ficar em pé para a gente fazer uma dinâmica, porque a gente trabalha com lúdico, não é? É a expressão dos sentimentos. Com essa dinâmica, a gente pode ter acesso ao que a criança sente e, ao mesmo tempo, refletir sobre os nossos papéis como pais.
Então, a dinâmica é A, E, I, O, U. Então, A, alegria, E, descanso, I, psicomotricidade, O, espanto, e U, raiva. A gente não sabe como lidar com as nossas emoções, nós não aprendemos isso. E nós ensinamos isso para as crianças? Não. Mas agora, com esse livro do Eu Me Protejo, nós estamos ensinando. Então, vamos lá. Isso, gente, é tudo baseado no que nós aprendemos na comunidade. Então, é o seguinte: hoje a mamãe e o papai vai passar o dia com você. Nós vamos falar essa frase para os nossos filhos. Então, vamos lá? Isso, colocando tudo para fora, alegria. Quanto tempo que essa criança não ficou tão feliz assim, né, gente? Agora, o é. A criança, ela chega da escola e ela vai para natação, ela vai para um curso, e a criança, ela fica cansada. Nós não respeitamos o tempo da criança. Então, o é o descanso. A mamãe e o papai vai permitir que amanhã você fique em casa. O I, nós vamos trabalhar a psicomotricidade. Como o professor falou, tirar a criança do computador. É importante, é prevenção em saúde mental. Então, o I é papai e mamãe vai brincar com você hoje. Vamos pular, correr, brincar e mexer no corpo. Cadê, gente? Agora, o O é o espanto. Então, olha só, a mamãe e o papai, nós não vamos pegar no celular hoje. Vamos olhar para você. Queixa das crianças, viu, gente? E o U, gente, com esse U, eu quero ver vocês colocando o sentimento para fora, tá bom? Então, o U é a raiva, a indignação, por todo esse contexto que nós sabemos que acontece dentro e fora dos muros da escola. Então, olha só, você tem que obedecer, senão você vai apanhar. Palmas para vocês, gente. Viu como é fácil? E a gente já aprende brincando com a criança. A gente vai, dessa forma, reforçando... É isso aqui, né? Reforçando os vínculos afetivos e de confiança. Então, nesse primeiro slide, como a Patrícia já falou um pouquinho, olha só, gente, o trabalho do nosso projeto é o foco na criança, aprender a aprender por meio da prática, que vocês viram agora, porque nós precisamos conhecer o contexto da criança para adequar a realidade aos fatores de risco. Então, por isso que nós vamos para as ruas. Então, o que vocês já sabem, não é? Então, é um projeto inovador, pioneiro, autoexplicativo. A criança, ela aprende com esse projeto aqui, só lendo, só olhando. A criança que ela não tem verbalização, com as figuras ela aprende. Então, ele veio para quebrar o tabu e mostrar para a sociedade que é bem mais fácil a gente prevenir, porque toda a rede, ela não é voltada para a prevenção, ela é voltada para quando já acontece a violência. Então, isso aqui ensina que prevenir é bem mais fácil do que tratar os danos depois, gente. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é substituir o ciclo da agressividade, da violência, pelo ciclo da proteção e da afetividade. Aqui, nas comunidades, a gente percebe que tem vários tipos de violência contra a criança. Então, a diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual é que o abuso sexual, gente, é quando um adulto usa o corpo de uma criança para ter prazer sexual. E a exploração é quando um adulto usa o corpo de uma criança para obter ganhos financeiros. E, infelizmente, elas são violadas das duas formas ao mesmo tempo. Então, é necessário a gente saber sobre isso. Outra coisa que é muito importante... Será que foi esse mesmo? Pulou mais de um, não? Por que acontece? Acontece por falta de políticas públicas de prevenção. Então, tem o tabu. O tabu, ele acontece o quê? Ele impede a fala.
A criança não fala. Então, não falar é naturalizar. Saber que o problema existe é uma forma de prevenção. Então, quando nós temos isso aqui, ó, esse material, ele traz luz sobre isso, ele descortina. Então, nós já estamos falando, entrou o livro, entrou a prevenção dentro da sua casa. Aí depois tem a construção social. A construção social, ela impede a prevenção, porque ela vai legitimando essa violência como se fosse carinho. E aí a pessoa acha que é normal. E não é normal, gente, é violência. Então nós temos o segredo. Criança não guarda segredo. A escola não fala, a família não fala, a sociedade não fala, as instituições não falam. É a criança em situação de violência. Depois nós temos o silêncio, né? O silêncio, gente, se todo mundo se calou, o que vai acontecer? A violência, ela vai sobrepor sobre aquela criança. Então, o silêncio, ele impede a prevenção. A questão geracional, muitas famílias que nós atendemos com a cartilha, isso foi passando de geração em geração. Atendemos mães que foram abusadas e os filhos já eram adultos, passaram por violência e às vezes ainda continuavam dentro daquele núcleo familiar. A pobreza, ela potencializa a violência. A pobreza, ela é a base, gente, para todos os tipos de violência. A violência na infância, ela é democrática. A violência sexual, ela é democrática. Mas a pobreza, ela vai potencializando isso, né? Aí nós temos o machismo. Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Eu já ouvi essa fala. Gente, um pai falar isso de uma criança, isso tudo trabalhando com projeto. Então, nós precisamos, gente, desconstruir essa construção social. Nós precisamos trabalhar contra o machismo também. Então, ameaças. A ameaça, ela vai colocando a criança nessa situação de violência. Se você contar, mata o seu pai e a sua mãe. É muito difícil para a criança. Ela está ali sozinha, né? E a culpa e o medo. A criança, ela sente prazer em um toque que é proibido, gente. Como que ela vai lidar com aquilo? É difícil para ela, né? Então, ela sente essa culpa de sentir algo bom em um toque proibido e, ao mesmo tempo, o medo de alguém descobrir e a família dela se acabar. Olha só, eu vou interpretar aqui para vocês. Você me ajuda de novo, Patrícia? Você me ajuda também a mostrar como a criança se sente. Olha só. Você abaixa um pouquinho, mas não muito. Você abaixa um pouquinho, mas menos que ela, isso. Aí eu vou falando, ó. Quando eu falar violência, violência, você vai abaixando até cair, você vai subindo mais e se jogando para cima dela, tá bom? Violência. Violência, violência, violência. Abre as mãos. Vocês perceberam que ela ficou gigante e ela ficou muito pequena? Porque, olha só, a criança, gente, ela vai ficando cada vez mais sozinha. Ela vai ficando cada vez com medo. E o adulto mais poderoso, ao ponto dela ter medo da sombra desse adulto. Agora, imagine, essa criança, ela não consegue olhar, a cabeça dela está abaixo. Esse adulto super poderoso. E, às vezes, quando é uma família pobre, a pobreza não potencializa a violência, descobriu que tem um abusador aqui, ele ameaça a família também. Toda a família fica pequena como a criança. Perceba, gente, que situação, podem levantar. Não é uma situação difícil? Não é? Essa é a realidade. É difícil, mas é isso que nós temos, não é? Aqui no outro slide, nós temos outros mecanismos que nós descobrimos que vai colocando essa violência nesse lugar. A síndrome do segredo. A síndrome do segredo, gente, é o acordo que o abusador faz com a criança, que esse segredo não vai ser revelado. Então, a criança, ela nunca vai contar. E a síndrome da adicção. O adulto não cresceu, não ficou enorme, ele vai ficando cada vez o poder. Quem é que não gosta do poder, gente? Então ele vai ficando cada vez mais dependente disso. Vai se tornando como se fosse um vício. Ele quer aquela criança o tempo todo. E a criança cada vez menor, não come, não brinca, não vai para a escola. Não dorme direito, ela vai ficando pequena, ela vai ficando pequena. Então, a síndrome da adicção é esse vício que é desencadeado no agressor. Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui é que nós descobrimos... porque, assim, a violência sexual ela tem que ser encarada como se fosse uma doença. Quando nós estamos doentes, nós não vamos ao hospital fazer um diagnóstico. Nós, do projeto Eu Me Protejo, também fizemos um diagnóstico. Mas eu vou ter que olhar para esse aqui agora. Então, olha só.
o ciclo de violência começa com a observação. O abusador, ele vai observar a criança para cometer a violência. Nós vamos observar essa criança para evitar a violência. Depois tem a oportunidade. A oportunidade por quê? Olha só, gente, muitos pais vão para festa, churrasco, e eles vão se divertir, colocam logo a criança para dormir, para eles ficarem à vontade. E é nesse momento que ocorre a violência. Um dos casos que a Patrícia relatou aqui foi exatamente assim. A mãe, ela foi por isso que eu escrevi o livro Menina Não Guarda Segredo para o Projeto. Porque a mãe e o pai estavam lá no churrasco e, de repente, a mãe lembrou da filha. Quando ela chegou, isso é um fato real, claro que contado de outra forma para não ser identificada. A criança estava com as roupas íntimas abaixadas e o adulto também. Então, gente, foi algo muito grave, mas o que aconteceu? Ele observou a rotina da família naquela festa. A família chegou, brincou com a criança, ele observando. Quando ele percebeu que a mãe deixou e a criança e o pai já estavam bebendo um pouquinho, para ele, talvez era aquela hora propícia. Era a oportunidade para ele cometer a violência. Depois, a confiança e a sedução. O abusador, ele vai ganhar a confiança da família e seduzir a criança com presentes, com doces, com passeio. Depois, vem a dependência e violência. O que eu falei para vocês agora da síndrome da adicção? Esse abusador, ele começa a ficar dependente daquela criança. E aí, gente, a criança pode perder para a violência. É muito grave, porque aquela rotina da criança é mudada totalmente. Depois vem o vício. Todos os dias, se ele puder, ele vai cometer a violência contra essa criança. E aí vem a rotina e a morte. Por quê? Porque traz agressões físicas. Vem junto, a agressão sexual vem junto com a agressão física. E aí, gente, vem danos psicológicos. E os danos não tem como mais serem revertidos. A criança perde para a violência. Porque a prevenção a gente consegue evitar. Quando já aconteceu, a gente consegue tratar os danos. Mas quando a criança morre, a gente não consegue mais fazer nada. Então, esse projeto é para impedir que isso aconteça. Vamos lá para a próxima. Aqui também eu acho muito interessante porque nós descobrimos um perfil da vítima. A maioria é meninas, né? De acordo com o Ministério da Saúde, 70% das vítimas são do sexo feminino. A idade é escolar e adolescentes também. Nossa, o slide ficou desconfigurado, gente, mas tudo bem. E adolescentes, né? E os meninos, o sexo masculino com idade pré-escolar. Olha, percebam. A idade das meninas, o perfil é diferente da idade dos meninos. Por quê? Porque os meninos, eles vão crescendo e vão pegando resistência ao abuso, vão ficando mais fortes. Então, olha só como é premeditado. Eu vou observar aquela criança que está em risco e vulnerabilidade para cometer a violência, né? Perfil do autor. O autor, ele não tem um perfil característico, ele pode ser qualquer um, pode ser homem, pode ser mulher, mas a maioria do sexo masculino também, segundo o Ministério da Saúde, na maioria uma violência interfamiliar, então ele é um conhecido da família. E um dos sinais que a gente precisa observar, ele passa a ter interesse repentino pela criança. Como é uma violência intrafamiliar, ela é mais difícil de ser descoberta. Quando é uma violência extrafamiliar, já é mais fácil de ser descoberta. Aqui, os instrumentos da cartilha. Era só um carinho, que é o poema que a Patrícia vai passar. Esse poema, gente, eu montei só com frases de crianças que eu atendi durante o projeto, a execução do projeto nas comunidades. Então, tinha criança que estava passando por situação e falava assim para mim, eu só queria dormir para sempre. Atendia criança que estavam com 2 calças ao mesmo tempo, gente. Elas passavam por tanta situação de violência que elas vestiam 2 calças. E eu ficava na dúvida, eu perguntei, por que essa criança está com 2 calças em um calor desse? Aí, porque era criança que estava passando por situação de violência. Então, é difícil, não há uma integração da rede. A gente precisa mudar isso, né? Então, tem o poema, tem música, tem teatro, tem jogos. Aqui, eu vou mostrar para vocês um dos instrumentos da cartilha do nosso livro, eu trouxe aqui para vocês, que é como ensinar os professores, os pais, vão ensinar para as crianças. O nome do livro aqui, Toque, é esse. Toque, 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 toque. Posso tocar em sua mão.
em sua cabeça também. Se eu tocar em seu corpinho, esse toque não convém. Eu tenho as partes íntimas e ninguém pode tocar. Toque, 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 toque. Se tocar, eu vou gritar. Boca, seios e bumbum. Faltam mais para completar. Toque, 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 toque. Agora eu vou te contar. A menina tem vagina. Esse é um nome normal. O menino tem o pênis. Nome certo é legal. Toque, 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 toque. Que ideia genial conhecer o seu corpinho para evitar o mal. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Vocês perceberam que não foi difícil? E, ao mesmo tempo, você vai explicar para a criança por que é toque. Porque a gente precisa explicar para a criança o toque bom, o toque ruim. Eu posso tocar na sua cabeça? Posso tocar na cabeça dela? Gente, respondem aqui para mim. Posso? Então, vamos lá. Sim ou não? Tá bom? Vocês vão falando. Posso tocar na cabeça dela? Posso... Mas vocês percebam que, olha só, é bem complexo, né? Primeiro, eu não vou tocar em nenhuma parte do corpo de alguém, principalmente de uma pessoa com deficiência, que todo mundo acha que pode chegar tocando sem permissão. Então, os pais, nós já temos que ensinar isso para os filhos, mas ao mesmo tempo, a gente tem que explicar para os filhos que há uma diferença entre respeito e obediência. Se eu ensino o meu filho, você tem que obedecer, você tem que obedecer. Chega alguém e fala assim para ele, tira a roupa, ele vai obedecer. Então, o respeito, gente, é muito importante a gente ensinar isso para a criança. Outra coisa, né? Como o abuso é mantido? O abuso, ele é mantido pelo segredo, pelo silêncio, pela culpa e pelo medo. Esses são os aspectos psicológicos que mantêm a criança em uma situação de violência. E a ameaça, ela é a base de tudo, porque esse medo e esse segredo, ele também, ao invés da ameaça, não é? Uma pessoa pode experienciar a violência de três formas, gente. Como vítima, como testemunha e como agressor também. Então, quando nós fomos validar o Eu Me Protejo nas periferias, nós percebemos que as crianças, às vezes, elas passam por essas três situações. Isso é muito difícil. A família, gente, ela pode ser um fator de risco ou de proteção. Quando ela opta pela violência, a família é um fator de risco. Às vezes, a Patrícia até falou aqui, a família, ela privilegia o adulto que comete a violência em detrimento à criança. E aí, a criança perde para a violência, mais uma vez. A comercialização do corpo, a gente vai legitimando a violência quando a gente vê criança de 15, 16 anos na prostituição, como a gente passa pelas ruas e à noite, às vezes, a gente vê, como se isso fosse normal. Aí temos os nossos conceitos desenvolvidos, olhar contaminado. O olhar contaminado contamina uma escuta, gente. Então, a criança... Gente, quando uma família, uma criança chegar na delegacia, a gente tem que agarrar aquela família, agarrar aquela criança, segurar ali, porque é muito difícil chegar até ali. A Silvia Charquian, ela tem uma frase que é muito interessante. Muito obrigada. Olha só, você vai denunciar... Gente, se você foi roubado na rua, você chega na delegacia com sangue nos olhos, não é isso? Com raiva, querendo punir aquele agressor, querendo pegar aquela pessoa. Mas quando você vai fazer uma denúncia, você chega ali com lágrimas nos olhos, porque você vai denunciar, às vezes, o pai, às vezes o irmão, às vezes o companheiro. Você vai denunciar alguém a quem você projetou o seu amor, quem você tem uma relação de afeto. Então é complicado, é difícil. Uma escuta, ela precisa ser efetiva e afetiva também, humanizada. Então, temos o olhar contaminado, que é um olhar corrompido, parcial, com julgamento moral, infeccionado, sem se abster de construções sociais e de estigmas. E tem o olhar descontaminado, que já é um olhar... Esse olhar contaminado, ele coloca a visão adultocêntrica na criança, a criança bem pequena e o adulto maior, que também é a base para a violência. E o olhar descontaminado, gente, que é um olhar que coloca a criança como ser integral. Isso faz toda a diferença, né? Aqui nós temos a responsabilidade compartilhada, família, Estado e sociedade, é um tripé. Aí tem o fortalecimento de vínculo, o vínculo precisa estar fortalecido, o vínculo de afeto, o vínculo de confiança. Vamos fortalecer um vínculo de afeto agora. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu gostaria que cada um de vocês olhasse para o companheiro do lado, olhasse nos olhos, vamos lá?
Olha, há quanto tempo você não olha para essa criança nos olhos? Há quanto tempo você não... Perceba que tem gente que nem consegue fazer isso, gente. É difícil olhar para o outro nos olhos, não é? Agora vocês vão dizer, olhando nos olhos dessa pessoa, eu te amo. Viu? Viram? Olha só, todo mundo fica feliz. Porque há quanto tempo vocês não ouvem isso, gente? A criança também não. Isso é fortalecimento de vínculos afetivos. Agora, eu vou continuar aqui. Então, olha só, tem a redução de danos. A redução de danos, gente, ela só vem com a rede integrada. Porque a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente precisa que essa rede funcione de dispositivos disponíveis, a gente precisa de uma escuta efetiva e qualificada, nós precisamos disso. Sem isso, a gente não consegue ter essa redução de danos, né? E a família, né, gente? Esse eu te amo, que foi tão difícil sair, mas que deixou todo mundo feliz aqui hoje. Então, agora nós temos a notificação. A notificação, ela é muito importante. A gente não fala denúncia, porque a denúncia assusta a família. Então, a gente fala notificação. E a notificação, ela vai trazer dados para que a gente possa construir políticas públicas efetivas. Sem dados, a gente não consegue. Então, uma suspeita já é um caso e pode ser notificado. E depois disso também tem a taxa demográfica para a fecundidade no Brasil, porque a gente não tem um programa de prevenção, mas a gente reconhece que tem criança de 11, 12 anos engravidando. Tem na taxa demográfica, né? Gente, aqui sobre a pedofilia, alguém falou que é muito importante a gente falar, olha, a pedofilia é uma parafilia estudada na psicologia e na psiquiatria. Mas olha só, gente, essa perversão, ela pode ficar em estado oculto, sem se manifestar. Então, o mais certo é falar o termo agressor sexual do que pedófilo, porque o termo agressor sexual, ele inclui os pedófilos, mas ele não se limita a eles, entende? Porque a maioria dos casos realmente não são cometidos por pedófilo. Eu vou dar só uma acelerada, porque eu acho que a gente já passou, que foi aqui do horário. Olha só, como a violência na infância, ela vai gerando muitas desigualdades, né? Ela gera todo esse ciclo de adoecimento mesmo. Então, a gente percebe que há uma desigualdade que se retroalimenta e vai impedindo essa criança de ter acesso aos seus direitos, né? Então, a violência sexual desencadeia violência doméstica, geram violência contra a mulher e abuso infantil, que geram doenças psíquicas, que geram doenças biológicas, pessoas em situação de rua, tem crianças que fogem de casa, gente. Nós vimos isso enquanto nós estávamos validando esse material. Adicção, alcoolismo, agressividade, gravidez, distúrbio de comportamento familiares, automutilação, suicídio, feminicídio e homicídio. Tudo isso, olha a base. Quando a gente trabalha essa cartilha, gente, quando a gente trabalha esse livro, quando um projeto como esse, quando a gente fala sobre isso, nós estamos fazendo uma transformação social e preparando as novas gerações. Pode falar. Sabe, falar é alertar. Saber que o problema existe é uma forma de proteger já. Então, isso é muito importante também. Aqui, olha, esse aqui é o eixo da prevenção, né? Então, como prevenir? Ela é feita em eixos, nós descobrimos também, validando essa cartilha, a gente observa para quê, gente? Para evitar a violência. O abusador vai observar para cometer, e nós vamos observar para evitar. Então, o que nós vamos observar? Mudanças comportamentais, mudanças fisiológicas, vamos observar se essa criança está com algum arranhão no corpo, alguma lesão, algum edema, nós vamos observar se essa criança ela era muito alegre e ficou triste, então nós vamos observar tudo isso. Depois nós vamos ensinar que o corpo humano não é só cabeça, ombro, joelho e pé, que tem as partes íntimas com os nomes certos. Nós vamos ensinar para essa criança a fazer o sinal de pare com as mãos. Nós vamos ensinar para essa criança a proteção com o livro Eu Me Protejo. Nós vamos ensinar para essa criança uma pessoa de confiança. Nós vamos ensinar para essa criança uma palavra-chave. Por exemplo, lembra da festa? Né? Então, se eu ensino para o meu filho que ele vai ter uma palavra-chave, coração, aconteceu alguma coisa, eu estou ali separada do meu companheiro e meu filho passa por violência, mas não quer contar porque ele não quer confusão em família.
Aí ele vai falar a palavra coração, ele vai me ligar e vai falar coração. Eu vou imediatamente buscar essa criança, porque eu sei que essa criança está em situação de violência. Então, ensine para a criança uma palavra-chave. Pode salvar vidas. Imagine o Henri Borel. Não conto. Por quê? Porque a criança não carrega a culpa de contar, de ver os pais brigando, de ver os pais sofrendo. Então, você vai falar coração e a mãe que se vire, o pai que se vire para tirar essa criança daí. Mas essa palavra, gente, ela vai salvar vidas. Ela é importante, não é? E aqui a gente vai orientar. A gente vai orientar a criança a pedir ajuda. A gente vai orientar essa criança a fazer o sinal de pare, a não receber presentes, a não acompanhar estranho. A gente vai orientar para essa criança a ter uma pessoa de confiança para que ela possa contar. A gente vai orientar essa criança para ela não guardar segredo e para ela não ficar calada. Olha, gente, no banho é onde mais acontece a violência. Então, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem pegar uma folha e falar para o filho de vocês assim, eu vou ensinar você agora a tomar banho. Vai ser um momento, não importa o quanto de tempo que vocês ficam com os filhos de vocês, importa a qualidade desse tempo. Essa dinâmica, ela vai estreitar os laços afetivos. Você vai pegar a folha, você vai amassar e vai falar para essa criança que é um sabonete. E aí você vai ensinar para ela todas as partes do corpo. Você vai ensinar a tomar banho. Começa pela cabeça, vai falando os nomes certos. A criança aprende por repetição, passando nas partes íntimas. A boca é uma parte íntima? Sim, né? Nós já tivemos casos assim com a cartilha. Então você vai ensinar tudo isso para o seu filho de forma lúdica, brincando. Depois você vai abrir, vai falar para o seu filho, isso aqui é uma toalha. E você vai repetir novamente todas as partes do corpo, com as partes íntimas e com os nomes corretos. Essa criança, ela vai aprender e você vai evitar que o dia que você não estiver em casa, essa criança peça ajuda para tomar banho. Tivemos 2 casos. Uma de uma criança com síndrome de Down, que na hora do banho era abusada pelo padrasto e a mãe nem desconfiava. E o outro caso também, que aquele que a Patrícia Almeida mostrou para vocês, a criança, ela sentava no colo e era abusada. E ela falava para mim, quando meu avô me beija, ele coloca a língua. Quando ele me senta no colo, eu sinto algo que me espeta. Então, olha só, gente, que absurdo. Nós só descobrimos porque ela aprendeu. Então, isso aqui instrumentaliza a criança. Eu me protejo. É a própria criança se protegendo da violência. Isso é muito importante, viu, gente? E depois, gente, o outro ciclo é o notificar. A notificação é o último por quê? Porque você observou, você ensinou, você orientou. Uma suspeita já é um caso e pode ser notificado. Então, a notificação ela vai trazer dados para a execução de políticas públicas, né? Agora, gente, vamos ver se vocês também observam. Vamos fazer outra dinâmica? Vamos lá? Agora eu quero o seguinte, ó, que vocês, um vai olhando para o outro, um se vira para o outro e vai observando. Vai. Observa. Quero que vocês observem bem o outro. Observaram? Agora eu quero que cada um se vire de costa e mude alguma coisa e pergunte se o outro percebeu. Pode ser o cabelo, pode ser qualquer coisa. Vai, se virem de costa e mudem. Alguma coisa. E eu queria que alguém viesse aqui me relatar. Alguém que percebeu. Já fez? Então, percebeu? Vem aqui. Vem aqui. Olha só, gente. Ela percebeu. Qual a mudança que você percebeu? Meu companheiro ali custou. Eu tive, não percebeu? Aí ele percebeu. Gente, ele é bem observador. Mas olha, essa dinâmica, gente, é para vocês aprenderem que nem sempre nós sendo mães, ou nós sendo professoras, ou nós sendo de algum órgão, a gente consegue realmente observar a criança, ou observar o outro. A gente passa de uma forma tão automática pelas pessoas que às vezes essa criança está passando por uma situação de violência e ninguém percebe. Então é só para a gente perceber a necessidade da observação, viu? Outra questão que a gente precisa
Aqui, gente, conversar. Então, a gente tem que conversar com a criança. A criança, gente, tudo que você der a ela vai aprender. Se você der mais, ela vai ter mais. Se você der menos, ela vai ter menos. Então, depende de como você vai colocar esse olhar sobre o seu filho, sobre a criança. Então, isso aqui a Patrícia já passou, né? Mas é tudo isso, eu vou deixar esses slides. Ela explicar que ela vai ser punida. Ah, tá. Explique à criança que ela não será punida caso algo aconteça. Porque a criança, gente, ela precisa saber que ela está em proteção. Mas se ela pensar que ela vai ser castigada, ela não vai contar. Então é muito bom os pais, além de reforçar os vínculos afetivos, explicar para a criança que ela não vai ser punida caso algo aconteça. O abusador vai usar isso, ele vai falar, se você contar, você vai ser mandado embora de casa. Então, a gente já sabe como, né? Então, gente, isso aqui é muito importante. Eu vou falar só sobre essa escuta efetiva e qualificada. Uma escuta efetiva, gente, é acolher o outro, é olhar, é enxergar, é falar, eu acredito em você. É não fazer perguntas desnecessárias, é acolher aquela criança, gente. Sabe, falar para essa criança a importância dela chegar até ali, é agradecer a confiança, é explicar para ela todos os procedimentos, é perguntar para ela se ela tem alguma dúvida, é tirar qualquer objeto entre você e a criança, é desligar o celular, é levar a criança para um lugar onde você realmente a enxergue e no final abordar um tópico neutro, porque a criança ela chegou ali contando uma coisa triste, mas se você abordar um tópico neutro, aquilo tudo vai ser eliminado depois. Uma escuta efetiva, gente, está além, é compreender o outro, é sentir a sua dor, tá bom? Isso é muito importante. Aqui, gente, sinais e sintomas do abuso, olha, eu me protejo. É a nossa forma de trabalhar, é o que nós descobrimos na comunidade, né? Então, eu vou passar rapidamente, mas eu vou deixar aí para vocês. Enfermidades sem causas aparentes. Gente, aqui eu coloquei diferença entre passar e falar, porque é uma diferença muito grande entre passar por uma situação de violência e falar sobre essa situação de violência. Se eu vir aqui, gente, falar para 500 mil pessoas, provavelmente ninguém vai falar. Todo mundo vai ficar mexido, mas eles vão se calar. Agora, se eu chegar para trabalhar com esse projeto em uma escola, ir para uma sala, fazer uma roda com as crianças, nossa, pode levar um psicólogo, porque elas vão falar. Então, essa diferença, para se trabalhar na prevenção, é muito importante, tá? Então, urinar na roupa, mudanças comportamentais, erupções na pele, proximidade excessiva, isso é muito interessante. Aquele adulto que nunca se importou com a criança, de repente está lá o tempo todo. Por que esse interesse? Foi, né? Isso precisa ser revisto também. Então, traumas físicos, né? Lesões internas, viu, gente? Eu já atendi criança que sentia uma dor e só falava, tia, eu tô sentindo dor. Quando nós fomos descobrir, essa criança estava passando por situação de violência física e de violência sexual. O abusador, ele sempre vai, quando ele vai agredir a criança, ele vai agredir em partes onde a roupa cobre. Então, fica mais difícil. O banho, gente, é a hora que você vai observar o seu filho. Se ele tem alguma lesão, se ele tem edema, se ele tem arranhão, se ele tem algum machucado que ele não consegue explicar. Então, o emocional abalado, né? Quando uma criança diz para você, eu só queria dormir para sempre, tem alguma coisa errada, gente. Tivemos também um desenho que a menina desenhava a casa da avó Linda e a casa dela... Acho que tá com eco, né? E a casa dela, será que precisa de microfone? Melhorou? E a casa dela, muito feia. E quando eu fui levá-la em casa para fazer a visita da família, a casa dela era linda. Eu pensei, por que essa casa é feia? E quando nós fomos ver, ela passava por situação de violência sexual e violência física. Então, ela só era feliz na casa da avó. Ela falou, tia, eu só sou feliz na casa da minha avó. Então, a gente tem que ter esse olhar para a criança também, observar o jeito de ser muda, o silêncio. Eu atendi criança que não falava há 2 anos, passando por situação de violência. Então, como prevenir, novamente, a fórmula do eu me protejo, ensinar os nomes certos, né? A escuta que eu já falei para você, a ação de acolher, gente, olha, o acolhimento ele é tão importante que ninguém pode passar por uma formação sem falar sobre o acolhimento dessa criança. E da família também, gente. Primeiro, a gente tem que olhar a família como proteção, para a gente tentar. Se não, sim, é fator de risco e essa criança tem que ser retirada. Mas o primeiro olhar é de proteção, tá bom?
Então, vamos lá, medidas legais para afastar o abusador, explicar sobre os limites do corpo, ações de prevenção como essa, né? Tomar banho sozinha, que nós já ensinamos também, justiça ao alcance de todos e observar, ensinar, orientar e notificar também. Para trabalhar a prevenção é importante, né? O protocolo único, formar profissionais, é muito difícil. Falar para os profissionais, né? Os profissionais, às vezes, gente, a rede, ela é toda formada para agir quando acontece a violência. Ela não é formada para prevenir a violência, para ela não acontecer. Isso faz toda a diferença, gente. É a prevenção, é a vacina e é a solução. Senão, nós vamos passar por geração em geração. Quando tem um trabalho como esse aqui da Defensoria, Eu Me Protejo, a gente trabalha para o futuro, para a gente desenvolver todo mundo de uma forma emocionalmente afetiva. E o Eu Me Protejo, ele trabalha contra a violência, ele trabalha contra a saúde, a favor da saúde mental. Então, assim, é um instrumento que ele vai trazer um ganho imenso para a sociedade e para o SUS também. E para a violência também, porque ele combate a violência. O que a criança vai fazer? Ela vai reproduzir a violência que ela aprendeu. Ela vai se tornar uma pessoa agressiva. Isso aumenta a criminalidade também. Então, é importante a gente falar sobre isso. A integração das redes, a escuta especializada, encaminhamentos com urgência. Mas, gente, eu não aguento mais ir para a comunidade, trabalhar, encaminhar e aquele encaminhamento ficar parado. Gente, eu tô tão frustrada com isso, não sei nem se é hora de falar, mas, sabe, chega uma hora que você não aguenta mais. Então, às vezes, eu nem quero mais fazer o meu trabalho, porque eu sei que ele não vai ter fluxo. E não é justo um profissional se sentir assim. E não é justo uma criança não ser protegida, gente. Então, vamos lá. Equipe multidisciplinar, sigilo, feedback do fluxo, atenção à família e à criança. Já aconteceu comigo, de fazer a denúncia e o sigilo ser quebrado, eu ter que sair de um lugar para outro. Poxa, gente, essa criança, sabe? Tudo isso a gente precisa, né, trabalhar. Fatores que impedem a prevenção. O tabu. Se eu não falo, eu vou naturalizando isso, gente. Então, a visão adultocêntrica. Se eu me coloco em uma posição de hegemonia em relação à criança, vocês viram o que acontece. O adulto cresce e a criança fica pequena. Então, ela vai perder para a violência, né? Então, tudo isso compromete o desenvolvimento da criança. Não há prevenção. O Conselho Tutelar não atua em todos os municípios e não atua na prevenção, tá? Não há políticas públicas. Qual é a política pública que tem, gente? Não tem. Dificuldade no monitoramento, na execução. Políticas públicas precisam ser pensadas para a criança, com participação das crianças e dos pais e da família, da sociedade. Senão, na hora da execução, não vai funcionar. Não adianta. Então, atendimentos precários, relação afetiva, né? Olha só, gente, se eu sou agredida por alguém que eu tenho uma relação afetiva, vai ser difícil para que essa criança fale. Então, a gente tem que observar isso também. Às vezes, é aquele adulto que mantém a família, que paga o aluguel, tudo isso influencia. Nós não estamos aqui para culpabilizar as pessoas, nós estamos aqui para descobrir os mecanismos que funcionam, que seguram essa violência, para que a gente consiga mudar isso. Isso é muito importante, né? A rede não é integrada, a violência física como punição. Então, assim, às vezes os pais falam, gente, bater não educa, não adianta. Não é assim. Respeite o seu filho, ensine para ele que ele vai aprender. Então, tudo isso a gente tem que desconstruir. Negligência, a negligência, gente... É o que mais acontece com as crianças, né? A violência doméstica, em primeiro lugar, dentro da negligência, e a violência sexual, em segundo lugar. O olhar contaminado, e eu coloquei isso porque, olha, na questão de prevenção, grupos diferentes precisam de linguagens diferentes. O Eu Me Protejo descobriu, por isso que ele fez esse material que vai para a delegacia, que são as placas, não é isso, Patrícia? As pranchas de comunicação. Uma criança com deficiência precisa ser olhada com um olhar interseccional. Uma criança negra. Então, eu preciso, gente, qual o ambiente que essa criança está inserida? Como ela vive? Tudo isso, gente, é necessário observar. Então, as estratégias para a prevenção, né? Desburocratizar em primeiro lugar. A burocracia, gente, ela impede um atendimento efetivo. Ela só atrapalha. É a primeira coisa que a gente precisa mudar.
Essa escuta afetiva, o diagnóstico é uma doença, vamos descobrir, vamos mapear as causas, né? Integração das redes, fluxo, trabalhar com as famílias, né? E a gente precisa também, ó, desenvolver intervenção e manejo adequado. Não tem, viu, gente? Se eu tenho uma criança, gente, mas eu não tenho um manejo adequado para lidar com ela, não vai adiantar nada. Eu preciso ter esse manejo adequado. Isso precisa ser ensinado também. Fatores que impedem a notificação, né? Os sociais, a pobreza potencializa a violência. A desigualdade, a exclusão, o desemprego, a saúde, o fluxo, a desintegração. Não tem fluxo. Eu vou lá, faço uma notificação. Eu não sei nada do que aconteceu, não tem fluxo. Olha só, eu vou fazer uma denúncia, eu vou em uma delegacia. Porque para fazer o exame de corpo e delito, eu preciso fazer essa denúncia, senão não adianta. Mas eles não sabem quais são os dispositivos disponíveis. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Aí eu volto para casa com aquela criança para o mesmo lugar? Gente, é muito difícil, precisamos mudar isso, exatamente. Fatores econômicos, renda, moradia própria, acesso à formação, mercado de trabalho. Porque se não tem isso, às vezes aquele agressor, a pessoa fala, não, ele vai mudar, porque ele sustenta tudo isso, gente. Então, tem os fatores estruturais, patriarcado, família, racismo, capacitismo e o preconceito. Eu coloquei essa frase porque eu não acredito que seja diferente. Não existe prevenção, gente, sem pensar no contexto. Essa criança está numa casa, como é essa casa? Como é essa família? Como é esse lugar? Como é essa criança? Se você não pensar isso, como que você vai desenvolver? Não tem como. Então, o sistema Eu Me Protejo de proteção, romper o ciclo da violência, a criança vista como ser integral, reforçar, meu Deus, já me perdi aqui, os vínculos afetivos e de confiança, respeitar o seu corpo, responsabilidade compartilhada, e abuso não é carinho, é violência, tá? Ela é naturalizada como carinho, mas não é, viu, gente? É violência. Então, a criança tem o direito de conhecer o seu corpo, de aprender como tomar banho sozinho, dizer não a qualquer forma de violência, dizer não a toda forma de abuso e exploração, ter acesso aos seus direitos, ter um desenvolvimento pleno e saudável. Gente, a criança hoje ela nem consegue mais ser criança. Lembra que na dinâmica nós falamos, a criança tem que fazer tantas coisas. Quando que ela brinca? Quando ela tem uma interação com os pais? Quando que o pai vai olhar? Vai observar, vai reforçar os vínculos afetivos e de confiança. E na escola, o professor tem responsabilidade demais, gente. Essa não pode ser mais uma para ele, não. Tudo isso precisa ser pensado, gente. Tudo isso precisa ser pensado. Abuso crônico e abuso agudo. O abuso crônico, gente, é um abuso prolongado, ele sempre acontece, é perpetrado pelo mesmo agressor. É mais difícil de ser denunciado. Por quê? Porque acontece por um membro familiar. O abuso crônico é uma violência interfamiliar. E ele pode ser atendido na unidade básica, né? E o abuso agudo, ele acontece uma única vez, né? O abusador não é conhecido. Ele vem com a violência, porque como o abusador não conhece, ele não está nem aí. Se ele tiver que matar aquela criança, ele vai matar para cometer a violência. Por isso que ele é grave. E ele tem que ser atendido na emergência. O abuso agudo é mais fácil de ser descoberto, porque a família não tem um vínculo afetivo com o agressor, então ela vai denunciar. Aí aqui tem, você sabia, né, que algumas frases, mas eu vou passar por ele, para a gente não perder mais tempo, vou deixar o slide para vocês, né? Então, olha, como o abuso é mantido, que nós já falamos aqui, mas aqui tem frases que eu ouvi das crianças, que elas me contaram e eu quis trazer para vocês, ó. O segredo e silêncio, a culpa e o medo, ó. Se você não gritou, é porque gostou. Gente, um adulto falar isso para a criança, isso vai desenvolver na criança, vai desencadear a culpa. E como fica essa criança? Olha como é pesado, olha como é difícil. Se contar a alguém, mato você e a sua mãe. Ameaça, medo. Olha como é difícil essa criança nessa situação, gente. Se a sua família souber, ninguém mais vai gostar de você. Será mandado para fora de casa. A criança se cala. Tem crianças que ficam 2 anos, como nós atendemos, sem falar, porque ela não quer sair de casa, mas ela também não é feliz lá. Então, a família, às vezes, ela é um ambiente tóxico e adoecedor. Então, a criança, ela precisa falar.
Mas como ela vai falar se ela pensa que não é compreendida? Então, é reforçar os vínculos afetivos e de confiança. Isso é um segredo, vai ficar só entre nós dois. Segredo que gera a síndrome do segredo. Olha só, gente, eu coloquei uma frase que eu ouvi. Maria, toda vez que vem da casa do avô, chega com as partes íntimas vermelhas. Vou fingir que isso não aconteceu. E só não vou deixar ela ir mais lá. Foi o que ela me falou na época. Essa criança é aquela que eu falei para vocês. O avô sentava ela no colo e beijava ela de língua enquanto ela sentia algo a espetando. Gente, olha que grave. E quando eu fui falar com a mãe falou assim, ela aparece com umas lesões, mas não tem nada não, ela não vai mais para lá. Foi isso que ela me falou. Então é complicado, é difícil. Mas essa mãe também, se ela fala isso para outra pessoa, se ela vai pedir ajuda, será que ela vai conseguir? A gente precisa refletir sobre qual a nossa responsabilidade nessa queixa também. Aí aqui, fatores que impedem a denúncia. Olha, gente, não confiar nas redes. Como a violência é democrática, eu percebo que nas periferias, as famílias não confiam nas redes de apoio, elas não estão fortalecidas, então nós precisamos fortalecer as redes, né? Não há integração, não há acolhimento, não há escuta. E quando eu atendo criança de uma classe social mais alta, elas não falam para manter as coisas como estão. Então, quer dizer, as subnotificações, por isso que a gente precisa entender o contexto, tem fatores diferentes que sustentam, né? Então, medo de expor a criança, de vingança pela denúncia, medo de expor a família, não confiar no sigilo, prefere não falar para a criança esquecer. Isso é um mito, a criança não esquece, pelo contrário. Então, tem que falar, gente, tem que falar. Causar confusão na família, o abusador que paga o aluguel e sustenta a casa, confiança no parente, conversamos com ele, ele não fará mais. Mentira, gente, ele vai fazer. Não acredite nisso. Os adultos não acreditam na criança, isso acontece. Gente, quando uma criança falar, acredite nessa criança. É ela, gente, é ela em primeiro lugar. O abusador é um membro da família, ele pede para não denunciar, faz chantagem emocional, medo da denúncia, ela não tem o fluxo e medo de perder a criança. São todos esses fatores, não é? Forma de perpetrar a violência em situações, a criança em situação de violência. Gente, isso aqui é muito importante, hein? Tudo isso foram relatados pelas crianças durante o trabalho com a cartilha. Olhar a criança trocando de roupa ou no banho é violência. Fotografar o corpo da criança enquanto está nua é violência. Falar palavrões ou obscenidades é violência. Mostrar fotos ou vídeos pornográficos é violência. Expor o corpo para a criança ver. Gente, tinha criança que falava para mim, olha só, que o tio ia assistir televisão sem roupa íntima. Manipulava as partes íntimas e ficava feliz quando a criança olhava e abaixava a cabeça. Ele sente prazer nisso, gente. Isso é violência. Falas com contextos sexuais. Nossa, você está crescendo, está ficando gostosinha. Gente, uma criança de 8 anos me contar isso gera ansiedade na criança. Você já está namorando? Criança não namora, criança de 11 anos. Tudo isso é importante a gente falar. Enviar imagens ou áudios com contextos sexuais, tocar no corpo da criança de maneira inapropriada. Frases que podem ajudar a criança, isso é muito importante. Que bom que você confiou em mim e contou. Obrigada pela confiança. Eu acredito em você. Vou te ajudar. Vamos resolver juntos. Que bom que você conseguiu falar. Me sinto tão feliz por você confiar em mim. Eu só quero te dar um abraço e cuidar de você. Você não será castigada. Aqui eu já falei, não, uma diferença entre o respeito e a obediência, né? Aqui, gente, onde procurar ajuda, o sistema Eu Me Protejo também diz que sim, encaminha o caso, delegacias especializadas da Mulher, Infância e Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar, Centros de Referência, Casa ou CRES e redes de apoio. Aqui tem a musiquinha, não sei se pode clicar para passar a musiquinha, as crianças aprendendo. Pode clicar. Olha só. Eu grito bem. Eles aprendem, gente. Esse é um dos nossos instrumentos.
E essas crianças, elas têm de 2 a 4 anos, gente. São crianças pequenas. E aqui... tá, ainda tá passando. Clica de novo. Aqui. E aqui as iniciativas, quando as crianças estavam com a gente para validar. E aqui... toda a nossa rede. Eu queria agradecer e mostrar para você, falar para vocês, gente, que uma criança em situação de violência, isso afeta o desenvolvimento emocional saudável da criança e impacta todo o seu desenvolvimento. E para a gente terminar, vamos fazer mais uma dinâmica? Todo mundo em pé? Nessa dinâmica, a gente vai ensinar para a criança a estreitar os laços afetivos. Então, é assim, levante um braço, levante o outro, faz bamboleio, mexe o pescoço, olha para cima, olha para baixo, escolhe um amigo e dê um abraço. Cabelo é lindo. Então, eu agradeço a presença de todos, né? Acabamos de iniciar essa trajetória, lançar esse livreto. Agradeço aqui, Patrícia, em nome da Defensoria Pública, agradeço aqui, Neuza, em nome da Defensoria Pública. Acreditem, esse é o primeiro passo, tá? De um caminho ainda a ser percorrido. Eu acredito nisso e eu acho que minhas colegas também estamos aqui imbuídos nesse trabalho lindo de vocês. Então, agradeço a todos que acompanharam aí de forma remota pelo Zoom e agradeço a todos aqui presentes em nome da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Obrigada.